Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui neste canal e também no Instagram. É novo? Seja muito bem-vindo. Nós temos um curso inteiramente grátis para você, feito com muito amor e com muito carinho. É completinho, é básico, mas é completinho. É tudo que você precisa saber. Você que tem curiosidade, quer saber como é a Umbanda, como as coisas funcionam, tá lá explicadinho. A partir do número 1, 2 ou 3, ali começa até o número 40. Ali é a base, o curso completinho, tá certo? Para você que quer saber um pouco sobre a nossa religião. Depois do 40 em diante, meus irmãos, aí eu passo então a esclarecer dúvidas pontuais de médiuns que já atuam na Umbanda, bem como pessoas que têm curiosidade de saber a respeito de alguns detalhes. Então, são vídeos um pouco mais aprofundados. O vídeo teórico, a base, é lá do número 3 até o número 40. Lá eu falo da origem da Umbanda, da diferença da Umbanda para o Candomblé, dos orixás masculinos e femininos e das entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda. Dá uma maratonada lá, dá uma olhada nesses vídeos, tá bem legal, um conteúdo bem bacana. O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, né? Hoje, meus irmãos, eu vou reproduzir aqui um diálogo que tive com Malandrinho das Almas, entidade aí da linha de Zé Pilintra, com quem tenho a honra e o prazer de trabalhar. Uma entidade maravilhosa, com muita luz. E aí, nas nossas andanças e nosso bate-papo, ele me chega e diz: "Boa noite, meu filho." E eu respondo: "Óbvio, claro que sim. Boa noite, meu pai. O senhor por aqui?" Vem ele e diz: "Sim, tive autorização para lhe falar algumas coisas." "Que bom, meu pai. Dizem que os malandros gostam de quebrar as regras. Não é verdade?" Eu respondo: "Sim, meu pai. Dizem isso sobre os malandros." Ele então pontua: "Meu filho, se assim fosse, se todos os malandros quebrassem as regras, então eles estariam seguindo uma regra. Qual seja, né? O malandro tem que sempre quebrar as regras. Isso seria uma regra." Aí, realmente, esse questionamento procede. "É verdade, meu pai. De fato. Mas," diz ele então, "não é assim não, meu filho. Malandros não devem quebrar regras. Mas veja uma coisa. É a regra e a outra coisa é a exceção." E prossegue o malandro dizendo: "A exceção não nega a regra. Apenas confirma a regra de que toda regra tem uma exceção. Há, inclusive, exceção a esta regra, pois há regras que não comportam exceções. Assim sendo, a exceção é a exceção e a regra é a regra. Uma não se confunde com a outra." Olha a lição dessa entidade. E ele prossegue: "A exceção deve ser tratada como exceção e a regra como regra. Dessa forma, a exceção convive harmoniosamente com a regra. Na gira de Exu," prossegue então Malandrinho das Almas, dizendo, "os Exus são a regra e os malandros a exceção. Os malandros não negam os Exus, apenas confirmam que é possível ter manifestação de malandros na gira dos Exus. Assim convivem harmoniosamente os Exus e os malandros,
porque trabalham juntos. E eu então, embasbacado, babando com essa lição, eu digo: muito bom, meu pai. Então há manifestação de malandros na gira dos senhores Exus, porque ambos, Exus e malandros, trabalham juntos. E ele diz: isso mesmo, meu filho, o que é certo? E ele então prossegue: o certo, meu filho, será sempre certo, e o errado sempre errado. O certo jamais será errado, e o errado jamais será certo. O certo não se confunde com o errado. Está certo isso? Ele pergunta. Veja, preste bastante atenção. Às vezes, o que é certo para você é errado para o outro. E o que é certo para o outro é errado para você. O mais importante é que você não deve ficar olhando e julgando os certos e os errados dos outros. Olha a lição. Vamos pensar? E ele prossegue. Primeiramente, você deve, e acima de tudo, verificar o seu certo e o seu errado. Melhorar o que está certo em você e consertar o que está errado. Afinal, a evolução espiritual que todos almejam não passa pela reforma íntima, indispensável para todo esse processo? O que é reforma íntima, se não verificar o seu certo e o seu errado e procurar melhorar o que está certo e consertar o que está errado? E ele ainda prossegue no seu discurso. Antes de ficar apontando o dedo para os outros, dizendo que está certo ou errado, como se fossem donos da verdade, melhor seria verificar os seus acertos e os seus erros. E ele então prossegue dizendo: vou lembrar uma história que ilustra bem isto. E ele então passa a nos contar a história. 2 agricultores não haviam feito as oferendas que lhe haviam sido recomendadas. Vale dizer, deixaram de agradar Exu, o qual resolveu então pregar-lhes uma peça. Assim, colocou um chapéu que era vermelho de um lado e branco do outro, e passou no meio dos dois e os cumprimentou. Um dos agricultores virou-se para o outro e perguntou se conhecia aquele educado senhor que usava um chapéu branco. O outro respondeu que não o conhecia, mas que na realidade o chapéu dele não era branco, e sim vermelho. Ambos os agricultores discutiram, cada um insistindo que o chapéu era da cor branca ou da cor vermelha. Os dois estavam certos ou estavam errados? Eu então respondo para Malandrinho das Almas: ah, meu pai, acho que estavam certos. Era o ponto de vista de cada um deles. Um viu o lado do chapéu vermelho, e para ele o chapéu era vermelho. E o outro viu o lado do chapéu branco, e para ele o chapéu era branco. E aí Malandrinho das Almas então dispara: não, meu filho, os dois estavam errados. O chapéu não era vermelho e também não era branco. O chapéu, na realidade, era vermelho e branco. Mas a visão deles era tão curta que não conseguiam ver o outro lado do chapéu. Assim acontece com vocês, pois muitas vezes a visão é tão curta que não conseguem enxergar o verdadeiro lado do problema. Essa história ilustra bem o contraditório. O chapéu vermelho e branco é o contraditório, é o certo e o errado ao mesmo tempo, diz Malandrinho das Almas. Não é à toa que nós, malandros, preferimos estar
esta cor, a cor vermelha e branca. Até porque somos, diz ele, contraditórios, como os senhores Exus. E por esta razão somos tão mal compreendidos. O sagrado não se mistura com o profano. O sagrado é sagrado e o que é profano é profano. O que é sagrado não pode ser profano. Mas o galanteio do malandro, o palavrão do Exu e a sua gargalhada não são profanos? Sim, aos olhos dos incautos, diz Malandrinho das Almas, são profanos. Só que na realidade são o profano que é sagrado. Verdadeira contradição. Quando o malandro faz o seu galanteio, assim como os senhores Exus dizem palavrões, ou soltam uma gargalhada, o fazem com intenção sagrada e não profana. Vale dizer, para desarmar os consulentes, bem como mais facilmente trabalhar a energia que precisa ser trabalhada, auxiliando-os no que for necessário e prestando a caridade. Assim, diz Malandrinho das Almas, nós malandros, como os Exus, trabalhamos com o profano que nos é sagrado. Fique bem claro isso. Aquilo que parece profano não é sagrado. Observe, meu filho, diz Malandrinho das Almas, que visto preto e branco, porque presto contas ao Senhor das Palhas. O Baluaê, que é o orixá da passagem, da vida e da morte. A vida e morte são contraditórias? Aparentemente sim, pois para existir a morte é preciso deixar de existir a vida. O preto é o contrário do branco? Aparentemente sim, mas na realidade não é. Se a visão for curta, diz Malandrinho das Almas, vocês vão enxergar a vida e morte como opostos, vale dizer como contraditórios, mas na realidade a vida é uma só, vale dizer encarnada ou desencarnada. Assim, meu filho, quando se morre, não se deixa de existir, apenas a matéria morre, mas o espírito continua sua evolução. Depois da morte, vale dizer, ele continua sua jornada. Então, a vida engloba a vida antes do encarne, durante a encarnação e depois do desencarne. Tudo isso é vida. Ora, o que é o branco? Não é a junção de todas as cores, inclusive do preto? Então a vida e morte, e o preto e o branco, são contradições meramente aparentes. Assim, diz Malandrinho das Almas, somos nós, os malandros, e são os senhores Exus, aparentes contradições, e por este motivo, mal compreendidos. Que profundidade essa lição. Vale a pena dar o replay aí, volta, ouve tudo de novo e tira as suas conclusões. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixou o seu curtir? Deixa o seu curtir, compartilha para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Que Oxalá nos abençoe hoje e sempre. Salve a malandragem!